Começo por destacar edições da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. O Caminho da Liberdade é um deles. O Caminho da Liberdade, sobre a reunião de Óbidos de 1 de dezembro de 1973. E também o Caminho da Liberdade, a reunião de Cascais, 5 de março de 1974, que foi decisiva para a elaboração do programa do MFA. E depois, Unidos Venceremos, os sindicatos denunciam casos de despedimentos sem justa causa. Livros fundamentais para conhecermos a preparação e a história do 25 de Abril. Depois, a Caminho da Liberdade, um volume essencial sobre o terceiro Congresso da Oposição Democrática, com intervenções e fotos, e com um texto de apresentação de José Pedro Soares. José Pedro Soares, que, sendo militante comunista muito jovem, esteve preso em Caxias e em Peniche e foi barbaramente torturado pela PIDE, pela polícia da ditadura. E ainda Capitães de Abril, a conspiração e o golpe, da autoria de Rui Cabral e Luís Pinheiro de Almeida. Luís Pinheiro de Almeida, um jornalista e observador que se envolveu nas lutas da resistência que precederam o 25 de Abril, e depois uma edição sobre Amílcar Cabral, no centenário do seu nascimento, e um relançamento das primaveras estudantis, que fala da crise de 1962 até o 25 de Abril. Livros fundamentais para conhecermos melhor a caminhada que conduziu a Abril. Depois, a edição de um romance, A Cegueira do Rio, de Bia Couto, do moçambicano branco Bia Couto, e uma reedição de uma obra fundamental da literatura cabo-verdiana, também com a chancela da Caminho, tal como o livro de Bia Couto, Chiquinho, de Baltasar Lopes, e destaca ainda com a chancela da Caminho para um livro fundamental, que é o segundo volume das Memórias de António Correia de Campos, intitulado Do Pântano à Pandemia. António Correia de Campos foi dirigente do Partido Socialista e Ministro da Saúde. É um homem que conhece muito bem a história dos anos da resistência e dos anos da consolidação da democracia. Este livro de memórias é fundamental para responder também a perguntas sobre a consolidação da democracia em Portugal. Outro destaque, com a chancela da Caminho, vai para um livro volumoso, extenso e oportuno, com mais de 500 páginas, da autoria de Jorge Mangorrinha, que é um reconhecido crítico de cinema e arquiteto da Câmara Municipal de Lisboa, e também da autoria de Abel Soares da Rosa. Frequentou a Faculdade de Direito em Lisboa, sendo apaixonado pela cultura pop, passando pelo rock and roll, música popular, jazz, blues, e autor dos Beatles, discografia portuguesa. Este livro é um livro fundamental porque se refere à política cantada em Portugal e no mundo entre 1964 e 1975. Portanto, uma edição de Caminho fundamental para conhecermos melhor esta década essencial em que foram construídas canções como Os Vampiros e O Menino do Bairro Negro, e também as primeiras canções de Adriano Rei de Oliveira, com poemas de Manuel Alegre, e as primeiras canções de Luís Cília, algumas delas já feitas no exílio em Paris. Um livro fundamental para conhecermos esta década de canções que ajudou a preparar a mentalidade dos portugueses para a transformação que se operaria em 25 de Abril de 74, e as canções depois ajudaram a fazer a história desse tempo. Destaca ainda com a chancela do Relógio d'Água para um livro fundamental que se intitula Sobre Franz Kafka, e é da autoria de Max Brod. Brod tinha acabado de dar uma conferência sobre Schopenhauer aos alunos de língua alemã, que era a língua dele e a língua de Kafka. Embora sendo judeus, falavam alemão em Praga. Kafka, um ano mais velho, abordou-o depois dessa palestra, acompanhou-o a casa, e foi assim que nasceu uma amizade que durou até à morte de Franz Kafka. Kafka nomeou o executor do seu testamento literário, dando-lhe indicações muito precisas para distribuir toda a sua obra, que ficava. Essa obra era constituída por 300 páginas de texto, em que estão os livros fundamentais, como O Processo, a Metamorfose. Brod recusou-se a distribuir a obra que conhecia do seu amigo e colega da universidade, e foi assim que nós tivemos acesso à obra fundamental e identitária de toda a construção do percurso narrativo de Franz Kafka, agora redescoberto e relido sempre com prazer, com surpresa
e com fascínio pelo seu talento. Leituras fundamentais que vos aconselho e recomendo e que penso que são fundamentais, a começar por este livro sobre Franz Kafka, que eu li no final da minha adolescência. Lembro de o ter encontrado numa tabacaria em Cascais e li-o com paixão. Eu já estava a ler a Metamorfose de Kafka e o Processo. Foi assim que me apaixonei por este escritor checo, cuja casa visitei depois em Praga, numa altura em que o poder soviético ainda obrigava a que a fachada do prédio estivesse tapada e que os visitantes estrangeiros não tivessem acesso ao cemitério judeu de Praga. A não perder, Kafka sempre, Kafka conseguiu antecipar muito aquilo que foi o horror stalinista e o horror nazi também. A não perder.